Boa noite. A conferência Rio+20, aberta hoje pelos chefes de Estado, é cercada de notícias desagradáveis. Pouco antes de começar, veio a informação do avanço do desmatamento na região amazônica. Hoje, a decisão do Ministério Público de suspender a proibição de entrega de sacolinhas plásticas em supermercados de São Paulo. E a repercussão negativa no exterior das propostas discutidas no Encontro Ambiental do Rio de Janeiro. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos discutir os riscos e saídas para o futuro do planeta. Veja agora outros assuntos importantes desta quarta-feira. Crescem em São Paulo os acidentes com motociclistas, que já ocupam mais da metade do setor de traumatologia do Hospital das Clínicas. Áreas degradadas ao lado de ferrovias no Brasil poderiam ser recuperadas seguindo o exemplo de outros países. Operação padrão dos auditores fiscais para exigir aumento de salário já provoca atrasos na liberação de mercadorias em portos e aeroportos de todo o Brasil. Junta militar adia por tempo indeterminado o resultado das eleições presidenciais no Egito. Estado de saúde do ex-ditador Mubarak continua um mistério. Morre na Inglaterra a mãe do primeiro bebê de proveta no mundo. Nossa bancada tem hoje a professora de História Árabe da USP, Aline Klemcha, e o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Pela primeira vez, a mortalidade em acidentes com moto supera as ocorrências com outros veículos e com pedestres. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Encontrar no trânsito de São Paulo algum motoqueiro que já tenha sofrido algum acidente é uma tarefa bastante fácil. Tive fratura exposta no joelho, fiquei internado 29 dias. Faz um mês aí, um colega da minha firma lá morreu ali na Santo Amaro. 512 motociclistas morreram no ano passado só na cidade de São Paulo. Todos os dias, o Corpo de Bombeiros atende 70 chamados, apenas de acidentes com motos. Sempre são lesões graves, infelizmente. Nós deixamos de ser os homens do fogo, somos os homens do trânsito. O resultado é visto no sistema de saúde. 55% dos pacientes internados na traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo sofreram acidente de moto. E junto com o aumento de casos, infelizmente os casos também estão ficando mais graves. Eles não chegam com lesões únicas. Eles chegam, por exemplo, com uma lesão no fêmur, mais lesão ou no tórax, no abdômen, no crânio, que fazem com que coloque esse paciente em risco de morrer. Um estudo inédito do Ministério da Saúde aponta que os gastos no SUS com internações de motociclistas vítimas de acidentes de trânsito mais do que dobraram nos últimos 4 anos. Passaram de 45 milhões de reais em 2008 para 96 milhões no ano passado. Com esse dinheiro, daria para construir, por exemplo, um hospital com 150 leitos, ou cobrir os custos de 30 mil internações, ou ainda realizar em média 2 milhões de consultas hospitalares. Um outro dado chama atenção no estudo do Ministério da Saúde. Pela primeira vez na história, proporcionalmente o número de mortes com motociclistas, em 2010 foram 5,7 por 100 mil habitantes, supera a de pedestres e a de outros veículos. Quando você convive no trânsito mesmo, se você vê os acidentes, você começa a ter mais cautela. Acho que deveria todo mundo ter um tipo de educação sobre o trânsito, de respeito ao próximo também. Pois é, esse é um assunto que desde que a gente começou a falar sobre ele no noticiário, a gente nunca deu assim uma notícia de que caiu. É uma curva crescente. Tem um caso, Paula, que eu me lembro de um processo no Japão, onde o que sensibilizou a sociedade, por mais cruel que seja, mais frio o cálculo que isso tenha sido, os japoneses fizeram um seguinte cálculo: quanto que a sociedade investe nessas pessoas que sofriam acidentes de trânsito lá, do ponto de vista de educação, de saúde, etc., e quanto que isso, no fundo, custava para a sociedade perder esses jovens ou deixar eles aleijados. E, portanto, quando ele fez esse cálculo, falou: olha, a gente investe nesse sujeito até 20 anos, etc., e eles morrem, saem do mercado de trabalho. Uhum. O cálculo era o seguinte: já que nós vamos perder todo esse dinheiro, por que a gente não investe uma boa parte disso para prevenir os acidentes? Então, era uma ideia de vale a pena investir um volume razoável de dinheiro
do ponto de vista de prevenção, de faixas exclusivas, Pois etc., mas como uma forma até de economicamente vantajoso para a sociedade. Você não quer pensar na vida humana que está perdendo, mas do ponto de vista econômico é um desastre isso aí. Porque, no fundo, essas motos estão para cima e para baixo, cruzando a cidade, porque as pessoas têm pressa. Hoje eu mesma usei um motoqueiro para levar um documento de um lugar para outro. E porque você sabe que é impossível chegar a tempo, porque o trânsito é caótico, porque se a gente tivesse um transporte público que funcionasse, você pode até mandar a pessoa, mas a pessoa vai de ônibus, vai de metrô e chega e leva aquele documento. Mas ali, é um se alimentando do outro, porque mas eu vai acho falar que mal do motoqueiro, não dá para falar. Eu acho que é um exemplo para ser realmente levado em consideração. Quer dizer, alguma coisa precisa motivar o sistema municipal, público, a alterar o modo de transporte prevalecente na cidade. A moto deveria ocupar o lugar de um carro, essa é a norma. Imagina, mas já ela pensou? não. Exatamente. A gente não tem nem a bicicleta brigando com os carros, imagina a moto. Agora, mesmo lugares que poderiam ocupar, por exemplo, numa autoestrada, né, de alta velocidade, as motos não estão ocupando o lugar de um carro. Você vê a moto no meio da faixa, extremamente perigoso. Então, também tem um pouco de responsabilidade, é claro, né, do motoqueiro, mas essencialmente a necessidade de um planejamento e o que pode motivar a produção desse planejamento urbano global, né, incluindo transporte público, faixas de moto. É o que o Sênis falou, dinheiro. Tem que falar o idioma que as pessoas entendem, que é o idioma universal, dinheiro, não é? Porque senão isso a gente vai, o ano que vem a gente vai estar aqui daqui a um mês falando, olha, aumentou, não sei o quê, o ano passado foram tanto, agora, não é? A presidente Dilma Rousseff abriu a Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, que começou oficialmente hoje no Rio de Janeiro. O dia também foi marcado por vários protestos contra a Rio+20. A presidente Dilma Rousseff fez a abertura cerimonial da Conferência da ONU para o Desenvolvimento, apresentando um vídeo feito pelos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. Em seguida, Dilma falou que as incertezas geradas pela crise mundial dão uma maior importância para a Rio+20. Nossa experiência nas crises similares, vivida nos anos 80 e 90 na América Latina, mostra que políticas indutoras do crescimento e do emprego constituem a única via segura para a recuperação da economia. Depois da presidente, outros líderes discursaram, entre eles o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. No discurso, ele criticou o imperialismo, afirmando que os países desenvolvidos impõem padrões aos países mais pobres. Organizações não governamentais, descontentes com os resultados da Rio+20 até agora, querem que a expressão, com plena participação da sociedade civil, seja removida do parágrafo introdutório do documento base da conferência. Hoje foi dia de manifestações da sociedade civil pelas ruas do Rio de Janeiro, especialmente aqui no centro da cidade, bem pertinho da Igreja da Candelária. Os manifestantes dizem que não estão satisfeitos com os rumos das negociações na Rio+20. Pedem justiça social e ambiental, investimento em energias renováveis e contenção do aquecimento global, entre outras coisas. A sociedade civil está dizendo no mundo inteiro é que basta, entendeu? 90%, 99% das pessoas estão nas ruas protestando em seus países. E tem um novo movimento surgindo, que é uma espécie de eclosão das ruas. Isso aqui é parte desse movimento. Os 8 maiores bancos multilaterais de desenvolvimento do mundo anunciaram nesta quarta-feira um compromisso voluntário de investir 175 bilhões de dólares em 10 anos para financiar sistemas sustentáveis de transporte. Também hoje, o governador de São Paulo assinou um contrato de financiamento de 1 bilhão e 472 milhões de reais junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O dinheiro será aplicado no prolongamento da linha 2 verde do metrô e na modernização da estação da linha 8 Diamante da Companhia Paulista de Trens. Os principais jornais do mundo também deram destaque para a Rio+20. A maioria criticou o documento final.
O documento foi chamado de fraco e superficial pelo The Guardian. O jornal britânico disse que o texto deixou de lado itens fundamentais em relação à biodiversidade, redução da pobreza e economia mais sustentável. O Wall Street Journal deu espaço para os ativistas que protestaram contra o que chamaram de morte do meio ambiente e o pouco caso das autoridades internacionais. O New York Times encarou com ceticismo o encontro das 193 delegações no Rio de Janeiro. O jornal americano disse que o encontro foi ofuscado pelas crises econômicas no mundo e afirmou que as expectativas em relação a Rio+20 são baixas. A França seguiu o ceticismo americano e destacou no Le Monde: para a imprensa internacional não há muita esperança. Na Espanha, o El País foi curto e grosso: ganha a burocracia, perde a terra. O jornal disse que o documento final é resultado de um acordo possível e não desejado e repetiu as palavras de ambientalistas e ativistas. As conclusões são vagas e pouco ambiciosas. Para os mais críticos, um autêntico fracasso. O italiano Corriere della Sera chamou a Rio+20 de fraca, pouco corajosa e inútil. O fato é que a gente já falou isso aqui desde o início, que a Rio+20 disputou espaço com as questões, com a crise econômica, não é? Não, sem dúvida. Eu acho que a avaliação aí, Poli, da Rio+20 tem que ser feita dentro de um contexto. Você não pode avaliar o que foi o avanço da Rio em 92 com a Rio+20 se você não levar em consideração o contexto. Eu diria que não foi, a minha avaliação é que não foi um fracasso. Na verdade, as possibilidades de fracasso seria se o acordo básico na questão ambiental do desenvolvimento sustentável nessa conferência fosse absolutamente destruído. Significa o seguinte: nenhum dos consensos que haviam sido definidos em 92 prevalecessem. Quais consensos que existem? A ideia de que um certo entendimento de que, de fato, você está tendo um processo de aquecimento global, você tem um efeito estufa, você tem uma série de elementos que foram assumidos como verdadeiros. Primeiro ponto. O segundo, paga de acordo com o grau de desenvolvimento. É outro princípio que foi mantido, podia ter explodido. Tem outra questão que é uma razoável institucionalização das agências ambientais no espaço da ONU e algum recurso que vá ser destinado. Também foi mais ou menos mantido. Eu diria o seguinte: existia claramente a possibilidade desse acordo básico ter explodido. Ele não ocorreu. Eu diria que, dado o contexto de crise muito grave internacional, conseguiram salvar minimamente a criança dentro dessa água do banho suja. Eu acho que não é um fracasso. É muito menos do que acho que boa parte das pessoas gostariam, mas acho que fracasso é um pouco exagerado. Aline, você tem a sua visão otimista também? Não, eu acho que está certo você pensar no contexto. E aí eu trago outro contexto, o contexto das últimas reuniões, Durban, Copenhague, assim por diante. Essas últimas reuniões também jogaram o problema para frente, né? Ou seja, o contexto hoje é que, na crise econômica em que vivemos, nenhum país está disposto a investir em sustentabilidade, né? O problema é que isso demonstra que não há ainda uma conscientização de que investir em sustentabilidade é também encontrar uma saída para a crise, porque o efeito... Quer dizer, então tudo está ligado. Está ligado, porque, por exemplo, se você pega a questão da emissão de gás carbono, a concentração de gás carbono na atmosfera, que aumentou em 30% dos últimos 20 anos, né? A emissão aumentou em 30%. O efeito que isso causa em poluição, em problemas, então, de saúde, em todos os danos, até mesmo o aquecimento global como consequência disso, o efeito, ele é mais oneroso e custa mais ao sistema do que investir na sustentabilidade. Então, você tem aí um problema de que não investir nela, não se conscientizar de que tem que se criar um novo modelo de desenvolvimento. Esse modelo baseado no lucro a qualquer custo, exploração, extração, por exemplo, florestas. Nos últimos 20 anos, o mundo perdeu uma Argentina em florestas. O desmatamento equivale a esse. Eu só discordaria no sentido de que é de conscientizar as pessoas. Não é questão de conscientizar, não. É uma briga haver vontade política. Mas olha, pelo que a gente está falando aqui da Rio+20 e também como a gente falou no caso dos motoboys, assim, o dinheiro pode nos salvar. Não é isso que você está dizendo? Então, mas essa questão econômica pode... Claro, inclusive quando alguns bancos hoje falam, olha, nós vamos criar um fundo para investir em sustentabilidade, é porque reconhecem primeiro que o lucro enorme dos bancos nos últimos 100 anos, grande parte, ele é devido à exploração da natureza, né? Segundo lugar, que sem esse investimento, o próprio dano ao sistema vai criar um ônus muito grande, um ônus econômico muito grande, né? Então, isso tudo tem que ser realmente visto como um conjunto. A própria pobreza, né, é parte da sustentabilidade, a erradicação da pobreza
A exploração que cria essa pobreza também é parte do problema. Então, a gente tem realmente uma questão de conjunto aí. Bom, que a crise não poderia ser uma desculpa para não tratar, porque a crise é uma desculpa para não tratar. Eu discordo. Mas, enfim, acho que a gente não tem mais tempo. Mas pelo menos é que os chefes de Estado falaram. Aí a Merkel falou que não dava para pensar nisso agora, porque a crise... Não foi isso que a gente acompanhou? Mas a questão é assim, como é que você distribui os custos desse investimento para mudar essa matriz econômica? Não é uma questão de opção, tá certo? Você pegar, por exemplo, o que a China, nesse processo de poluição, de crescimento com poluição da China, ela retirou da pobreza um volume de pessoas nos últimos 10 anos, como não se ocorreu na história da humanidade. Saíram mais gente, saíram mais pessoas do nível da pobreza nos últimos 10 anos na China, nesse processo de milhões de pessoas, do que em qualquer outro período da humanidade. Mas é o que ela está dizendo, quer dizer, é uma equação que vai ter que se resolver de alguma maneira. Não, pois é, mas não é uma questão de conscientização, Paulo. Esse é o problema. É disputa política e quem vai pagar o preço por esse processo. Não é uma questão de vontade. É vontade política, mas é desculpa. Querer usar a crise como elemento ou justificativa para não investir em sustentabilidade é desculpa, porque para sair da crise vai ter que investir em sustentabilidade. E os supermercados de São Paulo podem voltar a distribuir as sacolinhas plásticas gratuitamente. O Ministério Público Paulista decidiu não validar o TAC, termo de ajustamento de conduta, que suspendeu a entrega de sacolinhas em São Paulo desde o dia 4 de abril. A Associação Paulista de Supermercados é quem vai decidir se volta ou não a fornecer as embalagens plásticas aos consumidores. Alguns municípios paulistas não adotaram a prática e vinham fornecendo as sacolinhas normalmente. A seguir, junta militar do Egito adia o resultado das eleições. E mais, projetos no exterior mostram como recuperar áreas degradadas ao lado de linhas férreas.